o seguro ideal para qualquer tipo de pessoa, tá? Pode ser pessoa física, pessoa jurídica, para qualquer tipo de classe também, né? Pode ser um seguro para proprietário, para inquilino, tá? Temos seguro para apartamento, para casa, casa em condomínio fechado, e lançamos esse ano agora a novidade de contratar casa habitual em zona rural. Temos também o imóvel misto. O que contempla o imóvel misto? Ele, quando a residência, ela possui um comércio, tá? Então, pode ser feito o seguro do prédio, todo o prédio, e tanto do comércio como da residência, dentro do empresarial, e somente o conteúdo estar dentro do HDI em casa. As características do nosso produto, ele pode fazer o seguro, ou você pode oferecer para o seu cliente o seguro somente do prédio, somente do conteúdo, ou do prédio e conteúdo. Tá? A ocupação da residência, ela pode ser habitual, pode ser veraneio e pode ser desocupado também. Porém, para residência desocupada, a cobertura é somente para o prédio, tá? A construção do imóvel, ela é alvenaria 100%, você pode considerar o imóvel com construção superior e sólida, tá? Aí é enquadrada dentro da alvenaria, né? Quando tem até 25% madeira, você classifica como mista, e acima de 25% construção madeira, a classe inferior. A indenização. Hoje, nós temos a cláusula de valor de novo. Essa cláusula é facultativa, tá? Então, não vai precisar de depreciação, né? No momento do sinistro, é reposto ao cliente o objeto no valor de novo. Temos também um limite máximo de garantia da pólice. Ela vai cobrir a básica, qual que é o limite máximo? A básica, perda de aluguel e o RC familiar. Contempla essas 3 coberturas dentro do mesmo evento. Os equipamentos de proteção, e onde, a partir do momento que o cliente tem no seu imóvel segurado, ele contempla desconto, alarme, o porteiro eletrônico, a vigilância exclusiva e permanente, grades, inexistência de terreno e extintores. As franquias, nós temos a do produto, né? E nós temos também franquias adicionais. Né? Em caso de sinistro, vocês optando pela franquia do produto, mas a franquia adicional, na hora dela ser descontada da indenização, é somada as 2, tá bom? Tem até um exemplo aqui que mostra para vocês, né? Só a telinha anterior, só mostrar para vocês um exemplo, tá? Aqui, olha, tem 10% dos prejuízos com mínimo de 350, tá? Então, a 450 é obrigatória do produto. Aí, na hora que você vai calcular, você quer colocar mais um adicional de 500, tá? Então, o que acontece? Deu um prejuízo de 3.000. Aí, o que vai acontecer? Ele vai entrar com 450 mais 500, né? Esses 950 vai ser reduzido da indenização dele e ele passa a receber o valor de 2.100. Ô, Roseli. Oi, João. Tem uma perguntinha aqui. A Merisula está perguntando se o imóvel com cobertura com telha de policarbonato, como é classificado? A cobertura, ela
Depende se ele tem laje, tá? E como está o travejamento também. Tá? Então, se ele tiver um travejamento de madeira, onde ele tem a cobertura de policarbonato, dependendo da análise do risco, porque você sabe que cada risco ele tem que ser analisado. De repente, você fala que você agrava a classe de construção e na hora que você vai analisar, né, o risco às vezes não altera devido às propriedades tanto da laje como do travejamento. Tá? Mas ele pode ser considerado como sólida ou como mista, dependendo da análise. Ótimo, perfeito. A nossa cobertura básica hoje, quando você contrata, é incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza. Hoje, nós temos, junto com ela, a queda de aeronave e fumaça, tá? Que são diferenciais dentro da nossa cobertura básica. Temos várias coberturas adicionais à escolha do cliente. Tá? Ele pode montar o pacotinho dele especializado para o que ele quer. Tá? Temos as coberturas em cinza, que são as mais de praxe do mercado, né? Danos elétricos, roubo de bens, ruptura de tanques, danos morais, o RC familiar, o perda de aluguel, vendaval, tumultos. Essas em verdes são as coberturas diferenciais da HDI, que a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas agora nas próximas telas, tá? Cobertura de equipamento eletrônico e eletrodoméstico. Gente, olha, cobre danos materiais, tá? A esses equipamentos, inclusive notebook, netbook, tá? E os seus acessórios, decorrente de acidentes de origem súbita e imprevista. Está limpando, de repente deixou cair, tá? Ou bateu alguma coisa, uma causa, sendo ela de origem súbita e imprevista, tá? Vai estar coberto, tá? Dentro da residência. Temos a cobertura de roubo e furto de bens. Tá? Essa cobertura, ela cobre até roubo de celular, tablet, laptop, incluindo seus acessórios também. Lógico, ocorrido dentro do local segurado. E ela tem a cobertura para bicicleta também. Tanto se ele estiver morando numa residência, como se ele tiver o imóvel dele localizado dentro de um condomínio. O importante é vocês saberem que a bicicleta ela tem que estar guardada. Tá? Ela não pode estar em área livre. Ela estando guardada devidamente e for comprovada a existência da bicicleta, vai estar coberta na cobertura de roubo de bens. A cobertura, né, de bikes fora da residência. São danos materiais causados por roubo ou furto de bicicleta. Inclusive, aqui tem as bicicletas elétricas também, tá? Essa daqui, você tem cobertura pelo território nacional, tá? E a bicicleta, ela deverá estar em poder do segurado ou de seus dependentes, pode ser do cônjuge, filhos, né, que moram na residência segurada. A indenização, ela vai até 10 mil por bicicleta. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que vocês têm 3 bikes, dentro uma da esposa, uma do filho, tá? Então, você pode contratar um valor de 30 mil para segurar, tá? Porque você está garantindo o quê? 10 mil para cada bicicleta, ok? Vamos falar agora da cobertura de impacto de veículos, né?
Essa cobertura também é uma cobertura super importante. Roseli, um segundinho, porque apareceu uma pergunta aqui sobre a bicicleta, então acho que é Pode legal falar, a gente puxar João. agora. Se estiver guardada no bicicletário do condomínio, está coberta? Coberto, tá. Está coberto. Se estiver tá? no bicicletário, No bicicletário, geralmente, eles ficam, essas bicicletas dentro de condomínio, elas ficam dentro de bicicletário, ou às vezes até dentro de box. Tá. Né? Às vezes o próprio condomínio tem um box que ele guarda ali, sim. Tá? Ótimo. Então, não necessariamente precisa estar dentro da residência de fato, né? Do não, apartamento. Se ele estiver dentro do condomínio, ele vai estar na garagem, algum box ou no bicicletário. Perfeito, perfeito. Então, falando de impacto de veículos, são danos materiais causados na residência que o próprio segurado, dirigindo, possa bater no imóvel ou numa ré. Tá? O impacto de veículos ele contempla não só o veículo do segurado, mas como qualquer outro veículo terrestre ou máquina e equipamento. Cobertura de quebra de vidros. Essa cobertura, ela garante todos os vidros, louças, azulejo, granito. Ela tem uma cobertura bem ampla. Inclusive, tem muitas perguntas, talvez os corretores tenham até essa dúvida, sobre o pergolado, que tem telhado de vidro. Tá? Nós damos cobertura, sim, a partir do momento que eles estejam instalados e fixados nos elementos estruturais do imóvel segurado. Tá? Como aqui vocês estão vendo o exemplo, muro. Tá vendo? Olha, o muro tem muro de fechamento também. Hoje a gente tem amplo, bem aqui em São Paulo, nós temos muita residência, né? Com todos esses tipos de vidro expostos, tem cobertura dentro da quebra de vidros. O que é importante aqui a gente compartilhar com vocês, gente, é que essa apresentação a gente trouxe, de fato, tudo que é diferente no clausulado da HDI. Então, a cobertura de quebra de vidros, um exemplo, só para complementar aqui o que a Roseli comentou. Tem clausulados que excluem determinados bens, tá? Então, a gente deixa relacionado todos os bens que a gente está cobrindo aqui nessa garantia. Assim como, por exemplo, na cobertura lá de impacto de veículos, que a gente comentou, quando vocês vão no clausulado das congêneres, vocês vão ver que o dano provocado pelo próprio segurado é risco excluído. A gente aqui não trata como risco excluído, a gente trata também como sendo um risco coberto. Então, a gente trouxe aqui o que de fato faz diferença nas condições da HDI. Obrigada, Paula. Pode complementar, viu? Ótimo. Temos a cobertura de carro na garagem, também um diferencial, tá? O que ela cobre? Ela cobre o automóvel de propriedade do segurado, ou de pessoas dependentes que residam na residência, tá? Mas considera essa cobertura somente para o veículo que não tem o seguro de automóvel. Então, acontece alguma coisa no incêndio, uma queda de raio, uma explosão, que vem uma queda, né, ou que venha danificar o veículo, vai estar coberto dentro da cobertura de carro em garagem. Tem um outro diferencial também, a cobertura de microempreendedor. Pessoal, com 2 anos aí de pandemia, a maioria do pessoal ficou trabalhando em casa, né? E o próprio microempreendedor teve que reinventar, né? Então, essa cobertura é para aquele microempreendedor que trabalha na residência dele. Então, todo o conteúdo que ele tem relacionado à atividade comercial vai estar coberto
dentro das coberturas contratadas. O incêndio, né, inclusive até o decorrente de tumulto, greve, queda de raio, explosão, roubo, vendaval, qualquer dano que acontecer para esse conteúdo comercial. Quando o profissional é liberal, o ideal para ele é a cobertura escritório em residência, tá? Que todo o conteúdo do escritório também estará coberto nas condições dentro das coberturas contratadas, incêndio, queda de raio, roubo, vendaval. Agora nós temos a cobertura de anfitrião. Anfitrião, ela é a cobertura que ela vai garantir os conteúdos, bens, né? Conteúdo do imóvel quando ele é alugado ou tem um hóspede ali. Essa cobertura, o segurado, ele tem que estar devidamente registrado, cadastrado nesses sites de aplicativo de hospedagem. Ele pode alugar sossegadamente qualquer coisa, qualquer que acontecer com o hóspede, uma televisão, um aparelho de som, ou o conteúdo dele for danificado por um hóspede, estará coberto, como equipamento, utensílio, estará coberto dentro dessa cobertura anfitrião. Além de todas as coberturas tradicionais do seguro, que nós falamos do residencial, nós temos também... Travou aqui apareceu, tá? Nós temos, dentro de todas essas coberturas, olha, nós temos um limite que vocês cotam na ponta. Então, o corretor, ele tinha um limite e que agora passou, a sala dele aumentou. Antes, ele tinha uma cotação, ele poderia cotar até 4 milhões. Hoje está disponível para ele lá no digital 10 milhões. Tá? Então, de todas essas coberturas que vocês estão vendo aqui. Tá? Aí, a nova alçada do corretor é a novidade, tá? Que aumentou, então vocês não vão precisar entrar em contato mais com a filial, vai estar disponível na alçada para vocês cotarem no digital. Tá? Venha facilitar a contratação do residencial. Esse ano entrou a nova tarifa. Tá? A nova tarifa, ela não tem mais, não é mais presa à taxação. Tá? Hoje, essa nova tarifa, ela vem com um prêmio base, mas para tornar um prêmio adequado, tá? Para todo o território nacional. É super importante esse tema, gente, e aí eu compartilho com a Rose essa informação. Quem é corretor aqui já trabalha há algum tempo com HDI, né? Pode comentar que alguns preços não estavam competitivos e realmente, de fato, não estavam mesmo. Mas a gente entrou num processo de tarifa nova, tá? Essa tarifa, ela traz não só um estudo atuarial de resultado, mas também um estudo mercadológico, e aí eu vou falar para vocês que a gente tem uma competitividade muito grande na parte analytics e big data, porque a gente junta informações de vários lugares para poder criar um preço final para o consumidor. Então, quem experimentou já HDI, voltem a experimentar, tá? A gente está com a taxa fresquinha. A gente faz, acho que tem umas 2 semanas mais ou menos que a gente fez a implantação aqui no Brasil todo. Então, experimentem, tá? Quem nunca utilizou, vai lá, faz a cotação, experimenta o HDI, que vocês vão ver que a gente está com custo diferenciado. E quem já experimentou vai ver a diferença dos nossos custos. Nós temos mais de 70 tipos de serviço na nossa assistência 24 horas.
Nós temos 3 pacotes disponíveis, tá? Na contratação do HDI em casa. Nós temos o essencial, nós temos o especial, que contempla coberturas, serviços e mais o funeral e o helpdesk, e nós temos o pacote completo. O pacote completo também tem uma série de serviços a serem ofertados, como também nós temos os kits, que é facultativo. Então, quando ele contrata lá no digital o pacote, vai ter na parte de baixo que ele pode contratar a inspeção Kids, a Sênior, acessibilidade, a PET, a bike. São todos serviços opcionais e, portanto, diferenciados. Tá? Então, se você quer pular a próxima tela, eu acho que ela vai falar do... Tá, volta um pouquinho, por favor, Paula. Que eu pensei que tivesse a parte da... Vou abranger aqui para vocês a inspeção Kids. Tá? Quando você contrata, o cliente contrata a inspeção Kids, ele tem vários tipos de serviço de proteção para que a criança não se machuque dentro do lar, tá? Dentro da residência, como cobertura para tomadas, né? Vários bicos, né, de protetores para colocar em bico de móveis, para que a criança não se machuca, a inspeção sênior para pessoa de idade, da acessibilidade. Mais para frente, vocês vão ver, tem as barras para banho, né, vários tipos. E PET tem tudo. Tem o veterinário, consultas veterinárias, tem hospedagem, tem envio de ração. Acabou a ração? Precisa? É só ligar que o pessoal envia ração. Tá? Tem funeral, é uma gama de serviços ligados nesses kits que vale a pena ofertar para o cliente na necessidade deles. O orçamento para manutenção, ele está em todos os benefícios. Tá? Então, são profissionais que realizam orçamentos, né? E ele vai lá fazer um atendimento, né? Vamos supor, ele vai fazer eletricista, se de repente o segurado quiser um outro trabalho, esse profissional, ele pode fazer o orçamento, entregar para vocês o orçamento, e caso o cliente queira, ele pode fazer o tipo de trabalho que o cliente quiser, tá? Só que tem uma coisa, essa parte aí de orçamento, quando o segurado quer uma coisa avulsa, diferenciada do que ele tem no serviço, aí é por conta dele, tá? Mas ele pode usar o profissional para um orçamento e efetuar o trabalho para ele. Nós temos também o helpdesk. O helpdesk, qualquer problema que ele tiver para instalação, criação de backups, proteger seu computador, ou criar conta, criar cópia, postar fotos, como armazenar, qualquer tipo que ele precisar, ligado na instalação, configuração do seu computador, ele tem essa opção no helpdesk. Configuração inicial de tablet, tá? Em rede do Wi-Fi, contas de e-mail, instruções para manuseio, utilização, download, tá? Sincronização de contatos, informação para utilização do iBook, orientação de software, tudo isso dentro do serviço de helpdesk. Mas a configuração e personalização do aparelho celular, né, instruções gerais de manuseio, backup, transferência de arquivos, fotos, computador. Então, tem vários tipos de trabalho, de serviço
que vocês disponíveis para vocês dentro da assistência Helpdesk. Assistência 24 horas funeral. Importantíssimo essa assistência. É uma coisa que praticamente nenhuma pessoa quer fazer, porque acha que nunca vai acontecer. E ela é um evento imprevisto que, de repente, acontece e pega todo mundo de surpresa, né? E com essa assistência, ele garante, né, o transporte da família em caso de liberação do corpo estar em outro município. Ele tem disponibilidade do funeral na localidade, né, de onde acontece o funeral. Ele tem uma série como urna, coroa de flores, que está tudo incluído para que, nesse momento, o cliente tenha uma assessoria e ajude ele a fazer o sepultamento, a cremação, o translado, tudo está coberto. E o nosso diferencial no funeral, ele está coberto para o segurado, para quem reside com ele, cônjuge, os filhos que são dependentes dele, né, filhos até 21, até 24 anos, quando são universitários, filhos portadores, né, e que sejam dependentes do segurado. O diferencial nessa cobertura, pessoal, é que não tem limite de idade, tá? Tem assistência funeral que ela garante, às vezes, até 65, até 70 anos. O nosso não tem limite de idade. Como eu comentei com vocês há um tempo, há alguns slides atrás, sobre o diferencial, quando você contrata o benefício completo, você tem a opção de contratar, é facultativo, tá? Mas vocês podem contratar assistência 24 horas para bike, tá? Que ela vai... tem serviços como de documento em casos de perda ou roubo do usuário, né? Informações sobre órgãos competentes para obtenção de passaporte ou outros documentos, né? Bloqueio de cartão de crédito e bloqueio de celular em caso de roubo, remoção interhospitalar em caso de acidente ou agressão, né? E a montagem da bicicleta, troca de pneu, quebra de corrente, né? E é também uma assistência diferencial e importante, é facultativa. Ele opta se ele quiser, né? A inspeção KID é a mesma coisa, né? Tem orientação para cuidados domésticos, e tem os serviços, como fixação de quadro, prateleira, persianas, né? São serviços gerais, varal, objeto de decoração, kit de banheiro, né? Remanejamento de móveis, grades de segurança, né? Instalação de telas protetoras, instalação de protetores também de tomadas, né? Aqui também tem o kit PET, né? Que é o suporte também para assistência PET, tem serviços diversos, como agendamento de consulta, tem informações sobre vacina, sobre raça, venda. No caso, se você precisa deixar ele numa hospedagem, você tem o envio de ração, que eu comentei, o funeral do PET, consultas veterinárias, transporte de emergência, tudo dentro desse kit. E essa é a acessibilidade, mesma coisa, para pessoas que têm na residência uma pessoa que anda de cadeira de roda, que tem algum problema, né? Então, luz de emergência, tem instalação de portas, tem rampas, tem instalação de barra de segurança dentro do vaso, né? Às vezes para entrar, segurar nas barras de segurança, troca de fechadura, maçaneta, tudo que fique acessível para a pessoa que anda de cadeira de roda, dentro ter a necessidade dela de se locomover
dentro da residência. E a mesma coisa para a inspeção sênior, para aquelas pessoas, né, idosas que precisam ter cuidados, né? Geralmente a pessoa de idade ela tem facilidade para escorregar, né? Então tem serviços de várias coisas feitas dentro da residência, que o profissional vai lá, vai analisar e ver dentro daquela residência o que pode ser feito para trazer melhoria e evitar acidente para a pessoa de melhor idade, né? Também colocar rampas e outras coisas mais. Inspeção de risco, né? A inspeção de risco, hoje, ela vai de acordo com o limite e com a cobertura. A validade, ela tem 3 anos. Então, se você fizer uma inspeção de risco hoje, numa residência, que ela, vamos supor, devido à construção ser inferior, você tem que fazer uma inspeção de risco. Essa inspeção de risco, ela estando tudo ok, ela tem validade por 3 anos, tá? Apartamento é isento de inspeção de risco. E a casa também, em condomínio fechado, também é isenta de inspeção de risco, tá? Nós temos a inspeção self, que nós chamamos de inspeção mobile. O que é isso? O próprio segurado ele vai receber um link e ele pode tirar essas fotos, tá? São 4 fotos que ele tem que tirar da fachada da residência, das laterais e dos fundos. E manda através do aplicativo. Fácil, tem toda a própria Sofia, que é a nossa atendente virtual, ela orienta, dá todas as dicas para que ele encaminhe as fotos para que entre dentro do nosso sistema para análise. Tá? E com essa inspeção self, não há necessidade da inspeção presencial.